Se taparmos os nossos ouvidos e fecharmos os nossos olhos para os acontecimentos atuais, acabaremos sendo vítimas de um movimento satânico que dia após dia tenta seduzir as pessoas, levando-as a crer em absurdos, a apostatarem da fé, se rebelando contra Deus e contra a instituição familiar. Infelizmente, há crentes que estufam o peito e dizem nova era, nova ordem mundial. Também não é assim. Realmente não é assim. É pior do que imaginávamos. E nós, como crentes, não podemos ficar aquém dessa situação. É claro que muitos de nós já recebemos convites para participarmos de cursos, ou já lemos algo sobre gnose, esoterismo, meditação transcendental, pensamento positivo, relaxamento, pensamento crítico, pensamento revolucionário, teologia da libertação, ou grupos fechados que propõem riquezas, estabilidade financeira, fama, poder, que nos proporcione paz e segurança, tranquilidade, amor universal. Isso é apenas a ponta do iceberg do movimento chamado Nova Era ou Nova Ordem Mundial. E o que é oculto e considerado por muitos como teoria da conspiração, hoje está escancarado para todo mundo ver. Eles não se escondem mais, caminham em direção ao objetivo de estabelecer uma única moeda, um único governo, uma só religião, tudo muito bem controlado. Nós vamos então, aqui de forma bem resumida, falar deste movimento que pretende conquistar o mundo na base da hipocrisia, com o discurso da anti-armas, mas com o discurso de paz e amor. O que é a nova era ou a nova ordem mundial? Falando de forma bem clara, a nova ordem mundial consiste em um programa bem planejado, dissimulado e bem arquitetado, especialmente desenvolvido para estabelecer o governo do anticristo e devorar, destruir completamente o cristianismo. Este movimento poderia assumir uma postura mais violenta, de forma a enfrentar as religiões com armas, ditaduras, imposições, como acontece em alguns países, né? Porém, aqueles que estão à frente deste movimento entenderam que a perseguição muitas vezes promove o crescimento. Então eles optaram em quê? Optaram por um caminho mais suave, imperceptível, o caminho da infiltração, do esvaziamento, da dispersão. Para o esvaziamento da fé e espiritualidade, da filosofia de vida cristã, da moral e de princípios. E para isso, o mal se infiltrou dentro das igrejas. Alcançou cargos de liderança, começaram a disseminar práticas e doutrinas que são mais leves, mais fáceis e agradáveis, que atraem multidões, para que as igrejas fiquem cheias de pessoas vazias de Deus e do Espírito Santo. Tanto que você pode observar que as mensagens pararam de falar sobre o pecado, sobre o castigo, sobre o julgamento, práticas que claramente são condenadas na Bíblia, como o divórcio, casamento entre pessoas do mesmo sexo, sexo antes do casamento, adultério. Hoje elas são consideradas aceitas. Tudo para tornar o caminho do evangelho mais ameno, tornando a igreja mais inclusiva, que promova a liberdade sem consequências. A nova era também tem suas novas escrituras, suas orações, doutrinas, tem os seus gurus, seus profetas, tem os seus pastores e até os seus messias. No campo religioso, ele usa uma mistura de religião, misticismo, sofismas e filosofia. Alguns argumentos filosóficos, pacifistas, ideológicos, ecológicos, gnósticos, com o intuito de provar a inexistência de Deus e instituir o homem como o centro do universo. É interessante salientar que esse movimento existe há séculos, não tem data de fundação, não tem fundador, não possui uma liderança humana que seja diretamente subordinada ou lhe traça diretrizes. Embora esse movimento esteja indo para onde deseja, ou seja, mesmo sem aparente liderança humana, ao menos por enquanto, este movimento diabólico tem alcançado seus objetivos. E quais são os objetivos da nova era? Ou nova ordem mundial? Primeiro, é estabelecer uma nova religião mundial, controlada pelo Estado. Segundo, estabelecer uma nova ordem política e social, um só governo.
Terceiro, estabelecer um único governo com uma só língua, uma só moeda, uma só economia mundial, acabando com a propriedade privada, com as heranças de famílias, implantando um único sistema monetário mundial, transformando os continentes em blocos, como, por exemplo, nós vemos aí o Mercosul, a ALCA, a União Europeia, etc. Isso tudo acontece para o melhor controle. O plano será concretizado quando o Messias da nova era, o Anticristo, ele for elevado ao poder e assumiu o controle. Então, o 666 será aplicado e uma nova religião será estabelecida. Para isso, a paz mundial, o amor, a paz e segurança, a união entre as nações serão alguns dos slogans que serão usados pelos líderes da nova era. O ensino da nova ordem mundial será plenamente divulgado e disseminado dentro de faculdades. Isso está acontecendo dentro das igrejas, doutrinando no campo do conhecimento, no campo religioso, com o intuito de surgirem mais ateus e mais cristãos apostatarem da fé, a ponto de não acreditarem na salvação e desacreditarem que Jesus é o Cristo. Para isso, os princípios cristãos como conversão serão desacreditados e eliminados. As crianças serão seduzidas espiritualmente dentro das escolinhas, desde criança. Dentro da escolinha. Para quê? Para promover a nova ordem mundial, até chegar ao ponto da humanidade ser levada a crer que o homem é Deus. E haverá a unificação entre a igreja e a ciência. Então você me pergunta, se não tem nenhum homem liderando este movimento, quem está orquestrando tudo isso? Eu respondo. Eu disse que não existe uma liderança humana que está por trás disso, porque a liderança que existe, ela é espiritual e a Bíblia nos alerta sobre isso. São principados, potestades, hostes espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. Alguns vão dizer que é extraterrestres, mas todos nós sabemos que são demônios. E esses demônios atuam por meio de instituições ocultistas, satanistas, de onde saem as ordens para a execução dos seus planos. E hoje eles estão infiltrados nas religiões cristãs, desmobilizando, dividindo igrejas, humanizando a fé, implantando heresias. E eles estão liderando instituições cristãs, promovendo pecado, apagando o Espírito Santo e perseguindo os cristãos verdadeiros. A ideologia deste movimento reúne em seu corpo doutrinário costumes e doutrinas de várias religiões. Pois o anticristo ele não vai poder unir as religiões por meio da fé. Porém, ele vai utilizar do amor, da caridade, para promover a união das religiões por meio do lado social. Ou seja, campanha do agasalho, campanha contra a fome, boas obras, etc. Ele usará do ecumenismo para direcionar as religiões no mesmo sentido, tornando-as uma só, apesar das divergências. E estabelecerá um corpo doutrinário da religião, da nova ordem mundial. Dentro desse corpo doutrinário será estabelecido o que o anticristo quiser. Que o anticristo é o Messias, que ele deve ser reverenciado como Deus, que o homem e não Deus é o centro do universo, e que os demônios são seres mais evoluídos que devem ser reverenciados. Claramente podemos observar que Satanás está orquestrando tudo, está por trás desse movimento denominado Nova Ordem Mundial. E não é de se admirar, pois a própria Bíblia diz que durante o governo do anticristo todos serão levados a adorar Satanás. Está lá em Apocalipse 13:4. Para que a humanidade chegue ao ponto de adorar Satanás é necessário que haja uma vocação, uma tendência mental para isso por parte das pessoas. É o que a Bíblia chama de apostasia. Está escrito lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 1. É do verso 1 ao verso 7. Isso já está acontecendo, é só observar, gente. A obra de Deus sendo feita de maneira relaxada, falta de reverência nos cultos, a adoração e o louvor sendo mais voltado para o homem do que para Deus. A pessoa do Espírito Santo, os dons, o fruto do Espírito, sendo totalmente ignorados. Existe até um certo desprezo pela santidade dentro das igrejas. Os cristãos não tendo mais a certeza da salvação, duvidando até da salvação em Cristo Jesus. Deus está sendo tratado de qualquer jeito, não é mais Senhor, agora é você. Aí eu te pergunto, será que todos os patriarcas, reis, profetas, o próprio Jesus Cristo, seus discípulos,
e demais servos de Deus descritos na Bíblia, que reverenciavam a Deus e chamavam Ele de Senhor, estavam errados? E a igreja de hoje é que está certa? Chamando Deus de você? Eu duvido. Mas é só observar a rebeldia contra as autoridades e líderes dentro das igrejas, pastores sendo desrespeitados e humilhados. Eu estou falando de pastores, servos de Deus mesmo, aqueles homens de oração, sendo humilhados, ministérios sendo destruídos, missionários sendo esquecidos nos campos, enquanto os líderes denominacionais esbanjam e se fartam com seus altos salários. A apostasia está aí, só não vê quem não quer. O diabo se transfigurou em anjo de luz e transfigurou seus servos em ministros de justiça e os infiltrou dentro das igrejas para implementar a apostasia e a nova ordem mundial. Por que você acha que o assunto sobre santidade é tratado até com certo desdém ou até com um certo desprezo entre muitos cristãos? Porque Satanás proporcionou isso. Ele sabe que sem santidade ninguém verá a Deus. E ninguém que cultiva o pecado pode se aproximar de um Deus que é santo. Os infiltrados ensinam que Deus convive bem com o seu pecado e a consequência disso é uma igreja apóstata, longe da presença de Deus. Um prato cheio para o diabo, para a nova ordem mundial, porque uma igreja fraca, dividida, sem fé e imersa no pecado, não pode oferecer resistência para o inferno. Isso é fato. Outra coisa interessante nós observamos que, segundo as crenças da nova era, os elos divinos de evolução são desenvolvidos através de diferentes áreas astrológicas. Uma delas, cada uma delas com suas características distintas. Por exemplo, a era ouro, a era carneiro, a era peixes e a era aquário. A era touro era por causa dos egípcios. A era carneiro por causa de Israel. A era peixes por causa de Jesus Cristo. E a era aquário por causa do planeta Urano, que foi descoberto em 1781. A partir daí surgiram os movimentos ecológicos. Por quê? Porque Urano expressa o amor à natureza e a harmonia entre o cosmos e a adoração à deusa Gaia, que eles chamam como o lado feminino de Deus. Outro fato interessante é que o planeta Urano ele foi descoberto em plena Revolução Francesa. E este movimento político foi erguido sobre a tutela de três palavras símbolos, que são liberdade, igualdade e fraternidade. Palavras que são lema da maçonaria. Lembra que lá atrás, quando eu falei que existem instituições apoiando esse movimento da nova ordem mundial? E não é só a maçonaria, existem os iluminatis, os globalistas, os próprios satanistas. É uma elite mundial que deseja transformar o mundo em uma aldeia global. Tudo isso está sendo orquestrado para haver uma redução drástica populacional, a implementação de um só governo, a extinção do cristianismo e a criação de uma única religião. Tudo sendo controlado pelo Estado. Um único sistema monetário mundial, uma só economia, uma moeda única. E o pior é que tudo isso foi profetizado há mais de 2000 anos atrás, está na Bíblia. E estamos vendo isso acontecer. O que antes era oculto, hoje está escancarado para todo mundo ver e tudo está acontecendo de uma forma extremamente rápida. Então se prepare, busque a Deus, pois tempos difíceis estão vindo por aí. Como disse Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 21 e 22, diz assim, está escrito: porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O meu desejo é ter podido ajudar, né? O tempo é curto aqui, é que estejamos juntos aos eleitos, que sejamos fortes, corajosos para vencer esses tempos. O que eu passei de forma bem resumida, o que levou anos e anos de estudo, e quem me chamava de doido, de louco naquela época, hoje concorda comigo. Ainda bem que não é tarde demais. Que Deus abençoe a sua vida, estude a Bíblia, estude a história, estude os fatos. Não seja enganado. O diabo, o pai da mentira, o enganador é ardiloso e está trabalhando para que a humanidade seja enganada e passe a servi-lo. E quando o fim vier, não haverá mais tempo. Israel tem um papel muito importante nessa história, principalmente depois da construção do terceiro templo, onde ocorrerá a grande apostasia descrita
pelo profeta Daniel e descrito também na carta do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então, fique de olho em Israel também. Não seja pego de surpresa. Compartilhe esse vídeo. Não custa nada. Que Deus abençoe sua vida e mantenha sempre viva a esperança. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.